Jesus começava a ganhar seguidores, não por força ou riqueza, mas por seus ensinamentos de amor incondicional, compaixão e perdão. Ele falava de um reino não terreno, onde os últimos seriam os primeiros e os humildes seriam exaltados. Suas palavras eram acompanhadas de milagres incríveis. Curava os doentes, dava vista aos cegos e até mesmo ressuscitava os mortos. As pessoas ficavam maravilhadas e sua fama se espalhava rapidamente por toda a Galileia e Judeia. Mas como sempre acontece, grande poder e grande influência trazem consigo grandes desafios. Os líderes da cidade, os sacerdotes e os fariseus observavam tudo isso com crescente apreensão. Eles se sentiam ameaçados. A popularidade de Jesus estava eclipsando a autoridade deles. E seus ensinamentos questionavam as estruturas de poder e as tradições estabelecidas. Em vez de se inspirar na mensagem de amor e redenção, eles viam em Jesus uma ameaça à sua ordem e ao seu status. Uma conspiração começou a se formar silenciosa e maligna, com o objetivo de silenciar essa voz que ousava desafiá-los. Eles precisavam encontrar uma maneira de prendê-lo e pará-lo de uma vez por todas. E assim chegamos ao capítulo 2, a traição no Getsêmani. É uma noite sombria, carregada de pressentimentos. Jesus está no jardim do Getsêmani, em oração profunda e angustiante, sabendo o que estava por vir. E então, um dos seus próprios, Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos que conviveram com ele, que ouviram seus ensinamentos e testemunharam seus milagres, fez uma escolha terrível. Por 30 moedas de prata menos 1. Valor irrisório para uma vida tão preciosa, menos Judas entregou seu mestre aos inimigos. Ele o identificou com um gesto que deveria ser de amor. Um beijo. Naquela noite fatídica, o jardim de oração transforma-se em palco de traição. Soldados e oficiais, liderados por Judas, prenderam Jesus. A esperança e a paz que ele pregava pareciam distantes naquele momento de escuridão e desolação. O capítulo 3 nos leva ao julgamento de Pilatos. Depois de ser levado ao sumo sacerdote, Caifás, Jesus foi entregue a Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. As acusações eram muitas, todas falsas e cheias de malícia. Acusavam-no de blasfêmia, de incitar o povo e de se autoproclamar rei. Pilatos, um homem pragmático, ouviu os testemunhos, questionou Jesus e, para sua surpresa, não encontrou nele culpa alguma. Ele via a inveja e o ódio dos líderes religiosos e percebia a inocência de Jesus. Pilatos tentou libertá-lo, oferecendo à multidão a escolha entre Jesus e um criminoso notório chamado Barrabás. Mas a multidão, manipulada e incitada pelos sacerdotes e anciãos, clamava em uníssono: "Crucifica-o! Solta Barrabás!" O clamor era ensurdecedor. E Pilatos, temendo uma revolta, cedeu à pressão popular, lavando as mãos simbolicamente, como se pudesse se eximir da responsabilidade por aquela injustiça. Ele entregou Jesus para ser crucificado. No capítulo 4, a crueldade atinge seu ápice com a coroa de espinhos. Após a condenação, os soldados romanos, com um sarcasmo cruel, fizeram de Jesus um objeto de escárnio. Eles o despiram e colocaram nele um manto púrpura, como se fosse um rei, mas não um rei digno de honra, e sim de zombaria. Em vez de uma coroa de ouro, trançaram espinhos afiados e a cravaram em sua cabeça, coroando-o com dor e humilhação. Cada espinho era uma lança em sua testa, cada golpe um insulto à sua divindade. Depois de escarnecê-lo e bater nele, eles o forçaram a carregar sua própria cruz, menos um madeiro pesado e áspero, símbolo de morte
e vergonha. A jornada até o Gólgota, o lugar da caveira, era excruciante. Jesus, já debilitado, cambaleava sob o peso do instrumento de sua própria execução. Era o início da sua via crucis, um caminho de sofrimento que se tornaria o mais sagrado da história. Finalmente, chegamos ao capítulo 5. Crucificação no Gólgota. No alto daquele monte, em meio à dor indizível, Jesus foi pregado na cruz. As mãos e os pés foram trespassados por pregos e ele foi erguido entre dois criminosos. A dor era inimaginável, física e espiritual. Ali, pendurado, sangrando e agonizando sob o sol escaldante, Jesus proferiu palavras de amor e perdão que ecoam até hoje. Em meio à sua agonia, ele olhou para aqueles que o crucificavam e orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Que lição de compaixão e misericórdia. Após horas de sofrimento excruciante, de cada célula do seu corpo, clamando por alívio, Jesus deu seu último suspiro. A terra tremeu, o céu escureceu e a cortina do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando que o caminho para Deus estava agora aberto a todos. Ele entregou seu espírito e o mundo mergulhou em luto. Sua morte parecia o fim de tudo. O fim de uma promessa, o fim de uma esperança. Mas a história não termina aqui. O capítulo 6 nos narra o sepultamento. Depois que Jesus expirou, seus seguidores, corajosos e leais, como José de Arimateia e Nicodemos, pediram a Pilatos permissão para retirar seu corpo da cruz. Com reverência e tristeza, eles o desceram, o envolveram em um lençol limpo de linho, conforme os costumes da época. O corpo de Jesus foi então levado a um túmulo novo, cavado na rocha que pertence a José de Arimateia. Uma grande pedra foi rolada para selar a entrada do túmulo, e guardas foram postos para vigiá-lo, garantindo que ninguém pudesse remover o corpo ou inventar histórias. Parecia o fim definitivo. A esperança de seus discípulos estava quebrada, seus corações em pedaços, mas o capítulo 7 nos traz uma reviravolta milagrosa. A tumba vazia. 3 dias depois do sepultamento. Ao amanhecer do primeiro dia da semana, algumas mulheres que seguiam Jesus, cheias de luto e amor, foram ao túmulo para ungir seu corpo. Elas se perguntavam quem removeria a pesada pedra da entrada. Ao chegarem, no entanto, a cena que encontraram as deixou chocadas e perplexas. A grande pedra havia sido removida, o túmulo estava aberto e, para sua incredulidade, vazio. Enquanto tentavam processar o que viam, um anjo resplandecente como a luz apareceu e lhes anunciou a notícia mais gloriosa de todos os tempos. Ele não está aqui. Ele ressuscitou! Aquelas palavras transformaram o desespero em alegria, a tristeza em celebração. A morte, que parecia ter a última palavra, foi vencida. O impossível aconteceu, e assim chegamos ao capítulo 8. Ressurreição e ascensão. Jesus apareceu aos seus discípulos não como um fantasma, mas em carne e osso, comendo, conversando, permitindo que o tocassem. Ele provou inequivocamente que havia vencido a morte e que sua promessa de vida eterna era real. Suas aparições encheram os corações dos discípulos com uma esperança inabalável e uma fé renovada. Ele não era apenas um mestre, um profeta. Ele era o Filho de Deus, o Salvador. Antes de ascender ao céu, Jesus deu a seus seguidores uma grande comissão: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele os instruiu a espalhar seus ensinamentos, a mensagem de amor, perdão e salvação por todos os cantos da terra. E prometeu que estaria com eles todos os dias, até a consumação dos séculos. Seu sacrifício na cruz e sua gloriosa ressurreição tornarem-se a pedra angular da fé cristã. A história de Jesus não é apenas
um relato antigo. É uma mensagem viva de esperança, de que o amor vence o ódio, a luz dissipa as trevas e a vida triunfa sobre a morte. É um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança e a redenção são possíveis. Que essa história inspiradora possa tocar seus corações e trazer uma nova perspectiva para suas vidas. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Se você gostou deste vídeo e foi edificado por esta mensagem, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Compartilhe também com seus amigos e familiares. Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima!